Fala pessoal, beleza? Vamos reagir aqui a um pouco de sangue aí, um pouco de lamentações travestidas de comentários isentos de jornalismo esportivo do nosso querido Maurinho, né? Que está, logicamente, de cabeça aí maior do que o normal, né? Já é uma cabeça avantajada, está um pouco mais inchada do que o de costume. Aí expondo sua opinião sobre o jogo entre Botafogo e Flamengo. Estranhamente, ele não acha que existem motivos para você exaltar o Botafogo, colocar o Botafogo como o melhor futebol do Brasil ou coisa do tipo. Não, não, na cabeça dele isso é besteira, isso é exagerado. Vamos ver um pouquinho de sangue do nosso querido Maurinho. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de todos os conteúdos que postarmos aqui no Notícias do Fogão. Eu sou o Rafael, vamos pro vídeo. Mauro César Pereira tá aí. A situação do Flamengo, atuação vergonhosa contra o Botafogo, e sem esses jogadores que eu citei aqui, fica ainda mais difícil para esse Flamengo do Tite, Mauro. Mas assim, tem uma vantagem boa, né? São 2 gols para jogar contra o Bolívar. Deve contar com o De La Cruz, deve contar com o Luiz Araújo. Os dois já voltaram hoje às atividades. O Arrascaeta aqui é uma dúvida. Aliás, eu acho até que não deveriam forçar para o Arrascaeta jogar. Leva e tal, põe no banco, de repente, para jogar alguns minutos se precisar. Se puder evitar, evita, né? Não faz sentido colocar de saída, de repente, um jogador fora das condições para jogar na altitude, de repente, sei lá, acaba até piorando as coisas. Mas a vantagem ainda é razoável. Eu acho que o Flamengo tem uma possibilidade boa de conseguir uma classificação. Ontem o Bolívar empatou sem gols com o Bulu, né, que é um time que vai jogar a próxima Libertadores, mas jogou com 4 atletas apenas titulares, que foram também titulares no jogo da semana passada no Maracanã, da quinta que passou. Agora, acho que tem assim, o jogo de domingo foi um jogo muito ruim, o Tite foi muito mal, para mim ele foi o grande responsável, porque o primeiro tempo do Flamengo foi bom nas circunstâncias, tomou um gol com 2 minutos, perdeu a Arrascaeta com 4, já tinha vários desfalques, ficou pior ainda, mas o time conseguiu equilibrar o jogo e empatou, teve chance até de virar. O Botafogo pouco criou no primeiro tempo depois disso, mais chutes de média distância, né? O Botafogo pouco criou depois disso. O Botafogo dominou o primeiro tempo. Tivemos aí os últimos 15 minutos, uns 15 minutos aí no meio do primeiro tempo ali, entre uns 20 e 35. O Flamengo teve umas 2 chances aí fora o gol e só. Quer dizer, então que o Flamengo dominou, foi melhor no primeiro tempo, ou equilibrou o primeiro tempo, só porque teve aí umas 2 chances de gol fora o gol. Então tá, né? Eu acho que eu vi outro jogo. E um gol anulado por impedimento numa falha clamorosa do Rossi, que foi salvo pelo impedimento, mas criou muito pouco. Aí no segundo ele recua o Léo Ortiz para a zaga, tirou o Gerson, mas estava previsto já que ele não poderia ficar o jogo inteiro. Mas o erro foi o recuo, né, do Léo Ortiz. E aí foi um desastre absoluto, não teve a capacidade de alterar o desenho tático do time no decorrer do segundo tempo. Para mim, a comissão técnica tem aí suas digitais cravadas nessa derrota. Mas eu acho também, ao mesmo tempo, que tem um certo exagero. Assim, sabe? A gente está vivendo uma fase, como sempre foi aqui no Brasil, né? Você pega assim, o Botafogo agora virou o xodó de todos, né? Porque meteu 4 um merecido, jogando bem, contra o Flamengo esfacelado e com várias lambanças da sua comissão técnica. Flamengo esfacelado. Vamos pegar esse ponto aí. Eu lembro de cor a escalação do Flamengo titular, né? O que entrou em campo contra o Botafogo, tá? Eles foram com Rossi, titular, Wesley, titular, Fabrício Bruno, titular. Não vem que sapem que Fabrício Bruno é titular. É titular sim. Cara, não vem com esse papo de Léo Pereira, não. É Fabrício Bruno titular. O cara não vai pro West Ham, não vai pra porra do Rennes por 100 milhões, você não reserva, não. Davi Luiz titular, Ayrton Lucas titular, tá? O Vinha machucou, o Vinha é reserva do Ayrton Lucas, tá? Não vem que sapinho, não. Contra o Palmeiras, quem iniciou o jogo foi o Ayrton Lucas. Ele se machucou e entrou o Vinha que se machucou também. Papinho torto esse aí. Ayrton Lucas titular. Aí sim, os 2 volantes reservas. O Ortiz, improvisado de volante, ele é zagueiro. E o Alan, que é horroroso. Os volantes. Gerson e Arrascaeta iniciaram o jogo na criação. Mas o Arrascaeta machucou rapidinho. Dane-se. Entrou em campo, foi titular no jogo. O Flamengo foi com ele pro jogo. Então, Gerson e Arrascaeta, ambos titulares. Bruno Henrique, com a contusão do Cebolinha. Machucou o Cebolinha, ele agora é titular. Quem é o ponto esquerdo do time? Sou eu? Jesus? Deus? Buda? Não, Bruno Henrique. Centroavante, Carlinhos. Quem é o centroavante do Flamengo agora, o titular? Era Pedro, machucou. Era o Gabigol depois que o Pedro machucasse. Machucou também. Então agora o centroavante titular do Flamengo é o Carlinhos. Então, 2 reservas iniciaram a partida. Com o Arrascaeta machucando, mais um reserva. E só. Então, papinho de desmantelado, caô, tá? O Flamengo, antes do jogo com o Botafogo, tinha Pedro, Gabigol, Vinha e Cebolinha machucados. Desses 4, Vinha e Gabigol, reservas.
2 titulares machucados, tá? O Botafogo tem o Eduardo, Júnior Santos, Jefinho. Todos os 3, quando machucaram, eram titulares. Todos os 3. Sem contar os reservas, Rafael, Matheus Nascimento, etc. Então, desmantelado é a cabeça do meu bonequinho Lego que tá aqui do lado. Uma semana antes tomou 3 gols do Juventude. Mas estava desfalcado. O Juventude também estava desfalcado. Estava 3-0, o jogo terminou 3-2. O Botafogo não estava desfalcado. O Botafogo estava com o time reserva. Totalmente reserva. Se não é totalmente reserva, tinha acho 1 ou 2 titulares. Tinha o John e um zagueiro titular, acho que era o Barbosa. De resto, inteiro reserva. Não é desfalcado, é reserva. Volta mais uma semana em casa, 3-0 pro Cruzeiro dentro do Engenhão do Newton Santos. Mais uma vez, nesse jogo, time misto. O Botafogo teve metade do time aí com reservas em campo. Por exemplo, o Luiz Henrique não estava no time, entre outros jogadores. O Halter estava jogando, o Lucas Halter. Acho que pouparam o Barbosa, entre outras situações. Então, assim como engraçado, queria ver o critério dele. Ele fala que o Flamengo perdeu porque estava desmantelado. O Botafogo, ele esconde o fato de que estava com time reserva contra o Juventude e time misto contra o Cruzeiro, né? Que engraçado, mas ele é imparcial. Ele é o cara ele é ponderado, racional, tal. É o Maurinho, ele é o paladino da racionalidade do futebol brasileiro. Santos. Então, assim, as pessoas esquecem muito rapidamente. Foi eliminado da Copa do Brasil. E foi eliminado, eu vou chegar lá. Da Copa do Brasil, o Flamengo não foi. O Flamengo eliminou o Palmeiras e o Botafogo foi eliminado pelo Bahia. Então, assim, eu acho que as pessoas acabam se agarrando muito pelo último resultado e, na verdade, todos esses times estão sempre indo e voltando, porque é impossível você manter... O último resultado, Maurinho, que eu bem me lembro, o Botafogo é o líder do Brasileirão. Então não é um último resultado, né? Tem pelo menos aí um turno inteiro, agora um pouquinho mais de um turno inteiro, que o Botafogo é o time com mais pontos conquistados. Fortaleza é o time que perdeu menos pontos. Então, se por um acaso ele ganhar o jogo que ele tem adiado, né, igualar o número de jogos, ele passa a gente, ok. Mas não é só pegaram o último jogo. Não. Se a gente puxar um recorte um pouquinho maior até, a gente passou o trator no Palmeiras, passou o trator no Grêmio, passou o trator no Inter, passou o trator em um monte de gente. A gente teve melhor atuação de um time até então na época, o Botafogo humilhando o Fluminense. Foi 1-0 porque o Fábio pegou tudo. A gente teve a melhor atuação, né, do melhor jogo do Brasileirão contra o Palmeiras. Todo mundo falou isso, parece um jogo de Premier League. E aí, Botafogo de novo em campo. Entre outros jogos. Então não é só o último jogo, vai. Eu sei que machucou o seu coração. Tá doendo, tá sangrando. Ai, tá sangrando muito o coraçãozinho do Mauro. O coraçãozinho rubro-negro tá quase só negro. Porque o rubro, né, tá indo embora, que o sangue foi embora todo. A parte vermelha do coração rubro-negro tá indo embora, porque o sangue tá saindo, tá jorrando. Tá ali, tem que procurar o hemorrio pra repor as plaquetas. Eu sei que dói. Essa carinha aqui é o reflexo do Maurinho. É a cara de dor do mulambo esculachado pelo antigo fantasma que voltou. O Botafogo do bicho certo, o Botafogo do Manga, desgraçado Manga, do Garrincha, do desgraçado do Túlio que falava que ia fazer gol e fazia, desgraçado, Carrasco, esse desgramado desse Túlio. O Botafogo do Maurício, nossa, desgraçado, Maurício gol no finalzinho contra a gente. O Botafogo, né, que fez o Zico ser tão sofrido como torcedor e agarrar um ódio que motivava ele a entrar em campo e querer ganhar do Botafogo como virou jogador. Ele mesmo falou isso, que o Botafogo só batia no Flamengo, que eles eram um saco de pancada, que foi o time que mais fez ele ter ódio quando era torcedor, porque o Manga falava que ia gastar o bicho antes, a premiação do jogo antes, e gastava e ganhava mesmo e tal. Então eu sinto aí essa cara de dor do Maurinho. A gente vê o sofrimento. Aqui, ó, se for pegar o metaforando, a BQ3 com a JK5 aqui, ó, estão rugadas, tensas, e demonstram raiva, demonstram inconformidade, demonstram ali que o cara tá tenso, tá amargurado. Eu sei, Maurinho, eu sei como é se perder um clássico, perder de goleada, eu sei como é. Passei por isso já, nunca mais passarei, Maurinho. Graças ao bom Deus, graças ao John Textor, que você tá aí comemorando a matériazinha canalha, que não conta nenhuma novidade, contando coisinhas aleatórias de processo do John Textor em tantos anos atrás, que o seu amiguinho que você disse que é o melhor
jornalista investigativo do Brasil e tal, ele omitiu na matéria dele a informação de que o processo que ele citou na matéria teve um veredito em 2015 que o Textor foi absolvido da acusação. Esse jornalista aí que você diz que é tão maravilhoso assim, mas só é maravilhoso porque diz que te convém, né? Diz que te interessa, após uma humilhação, aí um 4-1 que era pra ser 8. Eu sei como é que é, ficar puto depois de um clássico e ter aí que puxar subterfúgios pra tentar achar motivos, achar outros culpados para sua incompetência, para a competência do seu time. Eu sei como é que é isso, Maurinho. Eu sei, eu te entendo. Chegou a tua hora de tomar no, né? Mas se for chorar, manda áudio. Ou então faz papelão que você tá fazendo aí no Jovem Pan Esporte. Vamos voltar aí pro vídeo, tá? Eu sei como é que você tá sofrendo, Maurinho, mas não mente não, tá? Não oculta as coisas não, igual seu amigo jornalista lá, que fez a matériazinha sobre o Textor canalha, após uma vitória do Botafogo por 4-1 no Flamengo. No Globo, em vez de ter ali uma manchete grandona, né? Em vez de a gente ter uma exaltação ao Botafogo, ao bom futebol jogado, temos matérias estranhamente, convenientemente jogadas no dia após a vitória por goleada contra o Flamengo, para falar algo que tumultua o ambiente do Botafogo. Eu sei como é que é você... Não, eu nunca tive esse poder, né, de manipular a narrativa pública. Você tem. Parabéns. Você lutou muito para ser esse cara canalha que tá aí agora na mídia querendo, né, manipular a opinião pública contra um cara que incomoda o seu time. Eu sei que ele incomoda, assim como o Landim incomoda. O Landim está incomodado também com o Textor. Aí falou aí, num grupinho de WhatsApp, bem-vindos à era das SAFs sem fair play financeiro e tudo mais. Ninguém pensou em fair play financeiro, que fair play, vale lembrar, é um termo em inglês que pouca gente usa, pouca gente entende, né? O que significa? Usam muito, mas não entendem o que significa. Fair play é jogo limpo. O que tem de jogo limpo, Maurinho, em você pegar dinheiro público, dinheiro de todos os brasileiros que pagam com impostos covardes, canalhas, de mais da metade da renda do brasileiro, né, vai tudo para imposto. Qual é o jogo limpo que existe num clube ter uma estatal botando dinheiro nele, nos cofres dele, para ele comprar jogador, pagar grama e uniforme, etc. Qual é o jogo limpo que existe nisso? Qual é o fair play, jogo limpo financeiro que existe nisso? Qual é o fair play, jogo limpo financeiro que existe em um time que tem uma emissora que dominava até então o futebol como um todo no Brasil durante décadas, hegemônica no futebol do Brasil, né? Que escolhia quanto dava para cada time. Porque o time não tinha nem o direito de se recusar a aceitar, porque na época, para ele ter um jogo dele passado num outro canal, por exemplo, teria que esse outro canal ter o direito dele e do outro time que entra em campo para passar o jogo, porque de um só não pode. Você tinha que ter o direito de passar os dois times que estão em campo, o direito de imagem dos dois times. Aí veio a lei do mandante e mudou isso. Você tendo um acordo com o time mandante do jogo, você pode passar o jogo na sua televisão. Até então eles não podiam, décadas atrás. Então o time nem podia negociar com a Globo. Era aquilo, a Globo quer me pagar X, ou eu aceito ou eu fico sem dinheiro. E pior, fico sem passar meu jogo na televisão, fico sem patrocinador, fico sem parque de publicidade, sem tudo isso. Então a Globo escolhia quanto ela dava para cada clube. E dava 10 vezes mais para o Flamengo que dava para outros clubes da mesma divisão. Ou até clubes de tradição também, como é o Santos, o Botafogo, o próprio Vasco. Então, qual é o fair play, o jogo limpo financeiro que tem nisso? Nenhum, né? Mas quando vem o Botafogo e incomoda e pisa no calo, pisa na cara de alguns times hegemônicos do Brasil, aí esse tema vem à pauta. Ninguém pensou em fair play financeiro, em jogo limpo financeiro, quando a Unimed jogava dinheiro no Fluminense, quando a Crefisa chegou no Palmeiras jogando dinheiro no Palmeiras, quando o próprio Flamengo jorrava dinheiro para montar o time de 2019. Aquele time de 2019 custou muito mais do que o Flamengo arrecadou naquele ano. Vamos combinar? Não mete essa. Não vem querer mentir pra gente. Então, ninguém pensou, né, o Maurinho, em fair play financeiro. Eu te dou certeza que o Botafogo, né, se tivesse em oitavo, tivesse em 10º, ninguém estaria pensando em fair play financeiro, porque não estaria incomodando, né? Eu conheço essa sua hipocrisia, Maurinho. Vamos voltar aqui ao vídeo. Uma certa regularidade nessa temporada maluca, né? Tentando abraçar o mundo com as pernas, né? E amanhã vai jogar contra o Palmeiras. Você não sabe, um dos dois vai sair. Né? O Palmeiras, que já foi eliminado da Copa do Brasil, cai também da Libertadores, ou então o Botafogo vai estar eliminado.
E no brasileiro está todo muito embolado. A grande sensação não é o Botafogo, é o Fortaleza. 25 pontos e 27 disputados. Nesse recorte de 9 jogos aí, que ele... Como é que o Fortaleza... Eu concordo, tá? É uma sensação. Sensação. Que trabalho fantástico do Vojvoda e da diretoria do Fortaleza. Fantástico. Mas por que o Fortaleza, que tem praticamente a mesma porcentagem de aproveitamento, né? Tem um pouquinho menos de ponto, mas tem menos jogos também. Então, na hora de dividir um pelo outro, você vai ter quase o mesmo valor percentual ali entre Botafogo e Fortaleza. Por que um é sensação e o outro não é? Só porque nos últimos jogos, o último recorte aí de, sei lá, 10 jogos, eles ganharam mais pontos? O brasileiro não é dos últimos 10 jogos, não. O brasileiro é do campeonato inteiro. Desde lá de abril, quando começou, até agora. Então, o Botafogo não é injusto, não é afobação, não é nada do tipo falar que o Botafogo tem o melhor futebol do Brasil. Não é afobação, é opinião. Tu pode discordar, tu pode achar que o Fortaleza. Tu pode achar que o Fortaleza é o melhor futebol do Brasil, pode achar. Mas não chame de afobação, não chame de desespero, imediatismo. Imediatismo é você falar que o Fortaleza é o melhor futebol, porque os últimos o recorte mais recente, eles têm mais pontos. Isso é imediatismo. Isso não é um longo prazo. No longo prazo, o Botafogo tem rendimento melhor que o Fortaleza. Né? Boa e velha incoerência, né? A incoerência do cara que cita desfalques de um time para diminuir aí o peso de uma goleada, mas não cita os desfalques desse mesmo time, do time rival, no caso, que goleou ele, para citar uma derrota dele de jogos atrás. Ele cita um desfalque para cá, não cita para lá. Interessante isso, né, Maurinho? Pontuou tanto, o Fortaleza saiu do 12º lugar, do 9º lugar para o primeiro. Estava lá atrás, foi ultrapassando todo mundo. É um retrato considerável. Sim, são 9 rodadas. Eu tenho usado os últimos 5 jogos e tal, porque eu acho também que é bom para avaliar. E da mesma maneira. Né? E também aqueles que chegam numa pindaíba. Né? O Corinthians, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, eu sei, Sul-Americano, mas não importa, é o time, né? O Corinthians não tem o Cristiano Ronaldo para usar aqui ou ali. De 15 pontos, conseguiu 4. O Bragantino, de 15 pontos, conseguiu 5. Eles estão numa pindaíba, realmente. E no caso do Campeonato Brasileiro, eu estou olhando lá na frente, né, a próxima rodada. Quem que tem mais dificuldade? O Botafogo ou o Flamengo, no próximo final de semana? O Botafogo, o Flamengo vai enfrentar o Bragantino. Do jeito que está o Bragantino, tem chance de vencer. E o Botafogo vai enfrentar em Salvador o Bahia. Quem é que tem mais dificuldade? Para mim, o Botafogo. E a diferença do Flamengo para o líder hoje, com um jogo a menos, é de 5 pontos. Então, eu entendo. Tomar a pancada do Botafogo goleada é para tirar sono do rubro-negro. Eu concordo. O time não tem arrancado suspiro. Tudo isso é verdade. Mas eu falei na semana passada. Olhando assim, o Flamengo, aos trancos e barrancos, está vivo em tudo aí. Né? E com algumas vantagens para poder prosseguir. Então, eu acho que tem que avaliar o potencial. Tem aqueles que estão numa pindaíba mesmo há muito tempo. Mas lá na frente está todo mundo respirando. Ninguém está agradando. Não, o próprio Fortaleza, antes dessa série, tomou de 5-0 do Cuiabá. Mas teve 2 expulsos. Sim, quando as expulsões aconteceram, já estava 3-0 para o Cuiabá. Não entendi. Por que você não citou que o Fortaleza levou 5-0 do Cuiabá antes de falar que a sensação é o Fortaleza? Porque o Botafogo levar 3 do Cruzeiro foi, nossa... Levou 3 do Cruzeiro. Não pode ser a sensação o Botafogo. Ele levou 3 do Cruzeiro. Mas o Fortaleza levou 5 do Cuiabá. Que tá ali brigando para não cair. O Cruzeiro briga por G6, G4. O Cuiabá briga para não cair. Mas não. Aí ele é sensação. O Fortaleza é sensação brasileiro. Ou seja, acontece. E no domingo, assim, a vitória do Botafogo foi justa. O Botafogo jogou... Tirando os jogadores que estão fora da temporada já, o Júnior Santos, o Eduardo, né, que não deve jogar mais esse ano, ou se voltar, volta no final do ano só, dependendo aí da recuperação, jogou todo mundo. O Flamengo não jogou desfalcado, inclusive abrindo mão de alguns jogadores para evitar a lesão, o caso do Luiz Araújo. Não teve o Cebolinha, que não joga. O Botafogo, contando com os desfalques por contusão e por questão disciplinar, né, ou questão moral, vamos dizer assim, o Botafogo teve 4 titulares fora. Porque, querendo ou não, na época que saíram do time, todos os 4 eram titulares. Se continuaram sendo com os reforços e tal, não sei. Mas Jefinho também era titular. Mas tem muito tempo, não interessa. Se você cita contusão, é contusão, filho. Os caras fazem parte do elenco, eles são desfalques. Não é porque machucou 2 meses atrás e o seu machucou anteontem que o peso é menor, não. A diferença é que o meu time tem elenco e o seu não tem.
O meu time contratou na janela, você não contratou. Tá? O Jefinho era titular, o Eduardo era titular, o Júnior Santos era titular e lembrem-se, o Darmian Soares era titular. Ele tá aí fora por questão, né, de uma imoralidade, na minha opinião, que ele fez, né? Mentiu para, é o que dizem para ele, mentiu para sair do Botafogo de graça e tal, dar meio que um chapéu no Botafogo aí, uma malandragem com o Peñarol. Então são 4 titulares importantíssimos, tá? Importantíssimos. Durante muito tempo ficamos sem ponta esquerda porque o Jefinho estava machucado. Usamos o Tietê por lá. Agora temos o Matheus Ponte de único lateral. Né? Se for pensar assim pro elenco, o Rafael tá machucado. Seria um lateral aí que poderia brigar por titularidade. Tivesse bem à disposição, aí, fisicamente bem, à disposição do Arthur Jorge. Então temos 2 laterais direitos aí fora, um por contusão e um por indisciplina e tal, vamos dizer assim. Ponta esquerdo, ponta direito e meia fora. Então, para de chorar, vai. Para de justificar o injustificável. Tomaram 4, é para ser 8. Joga mais esse ano, o Luiz Araújo foi preservado porque havia uma propensão à lesão. Então, acho que tudo está no contexto. A vitória foi justa, o Flamengo fez um papel ridículo no segundo tempo. O Tite, para mim, foi o grande responsável. As mudanças que ele fez foram desastrosas. Mas o primeiro tempo foi bom, na circunstância. Toma um gol, perde a Arrascaeta, tem vários desfalques. E conseguiu equilibrar um jogo, não correu tanto risco, fez um gol, teve chance de fazer um segundo gol. Até acho que não mereceria vencer o primeiro tempo, mas poderia ter. Não correu tanto risco. Vocês ouviram? Não, pera, vocês ouviram essa porra que eu ouvi? Na circunstância, toma um gol, perde a Arrascaeta, tem vários desfalques. E conseguiu equilibrar um jogo, não correu tanto risco, fez um gol, teve chance de fazer um segundo gol. Até acho que não mereceria vencer o primeiro tempo, mas poderia ter chegado lá. Porra! Tá de sacanagem, o cara não correu tanto risco. Meu Deus do céu, que é isso, cara? Hoje esse o cara tá vivendo, que mundo é esse? Ele ganha salário pra falar essa merda? Meu Deus do céu, cara, eu acho que ele não tomou Dorflex pra melhorar a dor de cabeça, não. Ele usou alguma coisa alucinógena, cara. Deu um gol cara a cara com o goleiro no passe do Léo Ortiz, que fez o passe pro gol do Bruno Henrique. E aí no segundo tempo foi um desastre, né? Então fica o recorte do desastre. Mas eu acho assim, o caso do Flamengo não é um caso desesperador. O Tite não foi eliminado de nenhuma competição ainda. Nenhuma competição. Ele ganhou o Carioca, ele tá vivo nas 3, agora quinta-feira é um jogo chave. Se for eliminado pelo Bolívar, aí a coisa realmente vai ficar bem complicada. Porque vai se somar isso a uma eliminação ano passado pro Olímpia, que foi muito traumática, né? Ele não estava, mas o clube é o mesmo, o elenco é o mesmo, então isso vai custar muito caro, vai pesar muito sobre seus ombros, especialmente porque vem na sequência da derrota do Botafogo. Mas ainda é um jogo fundamental na temporada. Mas se o Flamengo passa pelo Bolívar, ele ganha um fôlego e deve tentar se reorganizar. Acho que a grande questão é o Tite, que na coletiva não admite seus erros, pelo menos para ele mesmo, né? Junto com a sua comissão técnica, internamente perceber que errou. Porque domingo errou muito. O argumento para colocar o Léo Ortiz na zaga, que ele utilizou depois, ele e o seu filho na coletiva, o Matheus, que, contra o Palmeiras funcionou, é tacanho. O Palmeiras fez 49 cruzamentos na área do Flamengo. Então fazia sentido você ter um terceiro homem na linha de zagueiros para ter uma artilharia antiaérea que funcionou. Tanto que o Palmeiras cruzou, mas o Flamengo ganhou quase todas as bolas pelo alto. Perdeu uma, que foi o gol do Flávio Lopes, anulado por impedimento. Então funcionou. Ali o propósito era qual? Não sofrer gol, segurar 1-0. E teve até uma chance ou outra ali com o Pulgar e tal, que chutou para fora, uma bola dentro da área, perdeu o gol, né? Ele conseguiu criar ali uma chancezinha ou outra. Mas no segundo tempo no Allianz Parque, o Flamengo suportou a pressão do jogo aéreo e conseguiu dar uma acalmada no jogo. Tanto que os melhores momentos do Palmeiras naquele jogo foram no primeiro tempo. Então essa mudança foi boa. Elogiamos aqui. Agora, não é porque foi bom com o Palmeiras, vai funcionar com o Botafogo. O Botafogo não estava jogando bola na área do Flamengo. O Botafogo joga o quê? Com velocidade pelos lados, o tempo todo. E ele não conseguiu corrigir. O Wesley acaba sendo criticado pela torcida, mas ele é o lateral que tem que atacar no corredor o tempo todo. O Ayrton fica um pouco mais que tem na frente dele o Bruno Henrique. Então o Wesley tem que avançar. Não tinha cobertura. E o Davi Luiz fez um jogo horroroso, que era o zagueiro jogando pelo lado direito. Então não é culpa do Wesley apenas, é culpa do sistema também, do técnico, evidentemente, da comissão técnica. Eu gosto de falar da comissão técnica, Pedro, porque ele se aparece com alguém da comissão técnica. Então eles estão no pacote, né? César Sampaio, o Kleber Xavier, o Matheus, o Fábio Marceledian, que deveria aparecer numa coletiva dessa para falar da questão física, já que vários jogadores estão se lesionando, já que ele já apareceu em outros momentos, seria oportuna a presença dele numa dessas coletivas do Tite para falar dessa questão. Eu acho que seria oportuno também chamar alguém aí da equipe do Flamengo, da diretoria, alguma coisa do tipo. O pessoal que reclama tanto do sintético, né? Que fala que o sintético machuca, o sintético contunde jogadores, sintético isso, o sintético aquilo, e tem estudos, e tem científico, e tem isso aqui lá. Cara, o Flamengo teve 2 últimos jogos antes do Botafogo, né? Contra Palmeiras e depois o jogo contra o Bolívar, ambos no Maracanã. Começou essa crise de contusões nesses 2 jogos, tá? Ambos no Maracanã. Contra o Palmeiras machucou o Ayrton Lucas e machucou o Vinha e machucou o Cebolinha.
E o Ayrton Lucas era uma parada na face, acabou voltando, tá jogando aí. Mas deve ter que operar mais pra frente, mas não foi uma coisa, tipo, de perna, né? Torção, fratura, muscular, nada do tipo, com perna, não, é parte facial, parte de crânio. Então tira ele disso, bota aí o Vinha e o Cebolinha. E no jogo seguinte, o Bolívar, o Pedro e o Gabigol, a mesma contusão na coxa. Então, pô, não falam tanto do impacto, que é mais duro, e possível torção, e não sei o que, sei que lá, e tal, e joelho quando gira, blá blá blá. Cadê? O Botafogo das contusões que a gente tem, Eduardo não machucou no Newton Santos, machucou no estádio do Vitória, Barradão. Jefinho, se não me engano, ele machucou lá contra o Peru, lá no Peru, ou lá na Colômbia, contra o Barranquilla, ou contra o Universitário. Machucou fora do Brasil até, nem no Brasil foi. O Darmian tá fora não por causa de contusão, né? O Rafael machucou, acho que foi em pré-temporada. E o Júnior Santos sim machucou no Newton Santos. Ou seja, quase todos os jogadores machucaram fora do Newton Santos, fora do Engenhão, fora do tapetinho do sintético. E cadê os estudos que mostram que gramados ruins contundem mais os jogadores? Aí isso não tem, né? Não faz parte da narrativa. Então tem a questão das contusões, que tem que ser discutida, os erros do domingo, mas eu acho que não é terra arrasada. A questão é saber enfrentar essa dificuldade. Como o Palmeiras, por exemplo, também veio aí com uma sequência de resultados ruins, mas venceu um clássico, 5 derrotas em 9 10 jogos. Em 10 agora, né? Eu digo antes do jogo, né? Ah, sim. Aí vence o São Paulo no último lance, isso já dá uma bela aliviada, né? O machucadinho já começa a sarar com uma vitória no último lance num clássico. Isso, né? Engraçado, o Palmeiras ganhou no último lance suado, sofrido, no apagar das luzes. Se não é aquele último lance ali, ia ser 1-1 o jogo. O Botafogo meteu 4, era para ser 8, ou seja, foi uma vitória com larga vantagem e tranquilidade. Superioridade incontestável, mas isso não é. O Botafogo não é o melhor time do Brasil. Reforçar isso que a gente tem falado aqui. Nunca são apenas 3 pontos. Veja a comemoração pela vitória e veja o desgosto pela derrota. Sim, é isso. Tem um impacto. E agora tem o Botafogo. Se o Palmeiras passa pelo Botafogo, mudou completamente. Ele ganhou de São Paulo, ele já se colocou numa posição em que ele pode sonhar com o título brasileiro, ele tá na briga ali. Tá numa distância que dá para tirar. E ele elimina o Botafogo, ele avança. Aí a Copa do Brasil fica para trás, a eliminação você já consegue digerir melhor, né? Então, a temporada tem muito disso. O importante é não encarar como terra arrasada e tentar sempre reconstruir. O Palmeiras está nesse caminho, o Flamengo tem que estar no mesmo caminho. E o Botafogo, que foi eliminado pelo Bahia, perdeu para o Juventude, ganhou do Flamengo, já mudou o astral. Agora, o time mais regular do momento é o Fortaleza, que caiu da Copa do Brasil. Foi eliminado da Copa do Brasil pelo Vasco. Mas a discussão não é regularidade. A discussão é melhor futebol. Ele manipula o debate de acordo com a conveniência para ele, entendeu? Pelo Vasco. E aí vem a bizarrice do calendário brasileiro, né? Quando você é eliminado de uma competição, você tem uma vantagem. Eu não vou afirmar, porque eu não poderia fazer isso, seria levião da minha parte, mas eu posso dizer que essas 8 vitórias em 9 jogos talvez não acontecessem se nas semanas em que, por exemplo, Palmeiras e Flamengo se engalfinharam, Bahia e Botafogo ficaram se matando e outros confrontos de Copa do Brasil aconteceram, né? Como Corinthians e Grêmio, todo mundo se matando, alguém vai ser eliminado. E são jogos pesados, né? Mata-mata é um jogo diferente do jogo de campeonato, porque é um jogo de sobrevivência, então você tem ali uma entrega maior, a cobrança é maior, a tensão é maior, você está com a faca do pescoço o tempo todo, pode ser eliminado, né? O Fortaleza descansou, treinou e soube aproveitar isso. Então é muito bizarro isso. No Brasil é assim. Eles acumulam tantos jogos ali nesse caldeirão que a eliminação, se for bem aproveitada, ela traz benefícios. E o Fortaleza caiu na Copa do Brasil, mas aproveitou muito bem, né? Tirou um empate lá no contra o Rosário Central, pode se classificar. Ou seja, o Botafogo é eliminado, ele usa isso para depreciar o Botafogo. O Fortaleza é eliminado pelo Vasco antes, acho que 1 ou 2 fases antes. O Botafogo cai para o Bahia e ele exalta a forma que o Fortaleza conseguiu tirar proveito disso e conseguiu bons resultados, enquanto outros times jogavam mata-matas e ficavam cansados e tensos, preocupados e tudo mais. Cara, qual é o critério do Maurinho na análise dele? Não existe. O critério dele é um só. É contra o Botafogo, tudo. Ao Botafogo, nada. Esse é o único critério do Maurinho. Agora jogando em casa na Sul-Americana, da qual ele é vice-campeão, e lidera o campeonato por pontos perdidos, digamos assim, né? Porque ele tem menos um jogo em relação ao Botafogo. Ele, por esforço próprio, se depender de ninguém, ele pode ser o líder. Depende só dele. É um jogo internacional também, né? Sim. É um jogo que tem jogo com o Flamengo, com o Fortaleza, com mais alguém que eu não recordo agora. Então é uma situação... Assim como o Botafogo também depende só de si, Maurinho. Sabe por quê? Porque dentre os jogos que o Botafogo tem, lógico, é um a menos, mas dentre esses jogos, um deles é o Fortaleza no tapetinho.
Se nós ganharmos do Fortaleza no tapetinho, que é antes do jogo adiado deles contra o Inter, o próximo jogo no Brasileirão é o Bahia, o seguinte já é o Fortaleza. Então, o Botafogo ganhando do Fortaleza, o Botafogo abre 5 pontos deles. E, assim, nem ganhando o jogo adiado, eles passam ao Botafogo. Então, não é só o Fortaleza, Maurinho, que depende de si só. O Botafogo, por ter um jogo ainda com o Fortaleza, um confronto direto, também depende só de si para ser campeão. É difícil. É difícil fazer uma análise dessa. Eu sou um mero garoto. Eu tenho 32 anos. Eu sou um mero cara comum no meu apartamento aqui, no computador, olhando um cara falando bosta e refutando. Você é um cara profissional, né, Maurinho? Você ganha muito dinheiro para isso. É difícil fazer uma análise dessa? Simples. Pega a porra da tabela, olha os jogos que faltam. É difícil. Mas você fala que o Fortaleza depende só de si para ser campeão. Mas omite que o Botafogo também depende só de si para ser campeão. Por pegar o próprio Fortaleza ainda no campeonato. Em casa. Eu acho que esse é um time que merece realmente, eu acho que elogios mais efusivos nesse momento pela regularidade. Os outros é alto e baixo, cara. O Botafogo, inclusive. O Botafogo, o Palmeiras, o Flamengo, o São Paulo, que deu uma reagida, alcançou o Palmeiras, você pega agora, pô, perdeu por um time reserva, perdeu o jogo, teve jogador machucado. É isso. O Fortaleza tem 10 jogos invicto, né? 10 jogos invicto. A gente tá falando do Palmeiras, que conquistou a vitória contra o São Paulo no Clássico, mas o Palmeiras... O Botafogo, até a derrota pro Cruzeiro, até a derrota pro Cruzeiro, o Botafogo também tinha, acho que era 8 ou 9 jogos invictos. Mas pro Maurinho, a gente não é regular, né? Pontuação pra gente igual ao Fortaleza, né? Estão até na frente deles, mas aí não somos regulares, né? De 10 jogos, acumula 5 derrotas nessa sequência de 10 partidas. E o Botafogo, até a vitória contra o Palmeiras pela Libertadores, o Botafogo tinha uma vitória em 6 jogos. Então, assim, todos os times sofrendo bastante com essa sequência insana de jogos e às vezes se dividindo em 3 competições. Mas o Flamengo perde atletas importantes visando a Libertadores, Bruno Prado. O Arrascaeta virou agora uma dor de cabeça. O Pedro, então, que deu assistência para o gol do Luiz Araújo. Agora já é o Bruno Prado, não é mais o Maurinho. Então voltemos ao... Esse frame tá maravilhoso. Deus é muito bom comigo, pô. Deus me proporciona uns frames maravilhosos. Ele mostrou o Maurinho naquele outro frame com cara de hemorroida dolorido lá. Sentindo aí o Barbosão. Agora tá aí com o biquinho, né? Biquinho de chorão, que sabemos que ele é. Um frame maravilhoso. Aqui, olha que biquinho bonito. Vou terminar o vídeo assim. Então, pessoal, é isso. Acho que todos os comentários que eu podia fazer eu fiz. Mauro César é um dos caras aí que... Até porque... Eu vou até ter que procurar aqui, não sei se eu vou encontrar. Vocês sabem qual é que eu tô falando? É aquele programa do UOL, que tem o Trajano, tem o Maurinho, tem o Arnaldo Ribeiro, tem o Juca Kfouri, né? Esse programa reúne o maior esgoto da mídia futebolística brasileira aí. Tanto é que eles eram da ESPN, tinham seu garbo e elegância numa ESPN rica, farta e valorizada. Hoje se resume a Jovem Pan Esportes e a UOL Esporte. O esgoto sobrou para eles. Ou você está na internet, ou você está numa webcam, numa livezinha com o StreamYard Plus de um canal de notícias já muito descredibilizado, que é o UOL, trabalhando com uma webcam na frente, igual eu. A única diferença minha do Trajano, minha pro Juca Kfouri, eu não digo o Arnaldo, que o Arnaldo ainda é do Band Esporte. Eu não digo o Maurinho, o biquinho de moça, que também é da Jovem Pan. Então, a minha diferença pro Trajano e pro Kfouri, hoje em dia, é só que o UOL é grande, o meu canal é pequeno. Porque ambos trabalham de frente para uma webcam, com um ring light aceso atrás. E eles têm uma carreira por trás para poder falar merda com autoridade. Eu não, eu falo merda sem autoridade nenhuma. Sou só o Rafael, só. Mas voltando, o Maurinho, biquinho de moça, tá aí falando altas besteiras e tal, é pago para isso. Nós sabemos qual é o que motiva realmente os discursos incoerentes dele. É o clubismo de um coração rubro-negro machucado, né? Mas é isso, pessoal. Quem detesta o Maurinho, eu não posso nem responder ele no Twitter, que ele me bloqueou. Assim como ele bloqueia todo mundo. Quem discorda dele, ele bloqueia, né? Mas, tirando o Maurinho, biquinho de moça, tô aqui aberto ao debate, né? Quem quiser discordar de mim nos comentários, discorde. Mande aí o papo com elegância, a gente rebate, a gente conversa.
Se vier hater falando merda, a gente xinga também. E... Opa, quase caiu o celular aqui. É isso, pessoal. Se você gostou do conteúdo, por favor, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de todos os conteúdos que forem postados aqui nesse canal Notícia do Fogão, que é agora a casa do Botafoguense, que tem conteúdo todos os dias, sem parar, aqui para vocês. Eu sou o Rafael, fico por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!